Olá pessoal, vamos à nossa oitava aula de componentes eletrônicos, curso TBO. Capacitores. Definição. Componentes eletrônicos que têm a capacidade de armazenar energia sob forma de campo elétrico. Função. A principal função do capacitor é filtrar sinais, eliminando os ruídos indesejáveis, deixando passar somente sinais satisfatórios, atuando também como filtro de fonte de alimentação contínua. Nós temos a simbologia com polaridade e sem polaridade. Sem polaridade, dizendo se ele é positivo ou negativo. Com polaridade, ele é positivo e negativo. Submúltiplos do capacitor são fatores multiplicativos de base 10 e representam algarismo menor que 1. Temos os principais submúltiplos. Mili, que é igual a 1, vezes 10 a menos 3, que é igual a 0,01 milésimo. Micro, nós temos que ele é igual a 1 vezes 10 a menos 6, que é igual a 0,000001 milésimo. E o nano, que também é 1 vezes 10 a menos 9, que é bilhésimo. E o pico, que é 1 vezes 10 a menos 12, que é trilhésimos. Capacitores líticos. Contém fina camada de alumínio envolvida em óxido de alumínio embebida em eletrolito líquido. O laranja que vocês estão vendo aí na figura, ele é sem polaridade, normal. Com polaridade, é esse pretinho aí, ó, que vocês estão vendo aí do lado, está pintado de branco. Se esse pintadozinho de branco aí, ele é o lado negativo. E o outro, que tem um número, que é 100 micro por 25 volts, ele é positivo. Aí nós temos tipos de capacitores. Nós temos o poliéster, que são vários tipos de capacitores compactos formados de folha de poliéster de alumínio. Nós temos aí os poliéster de filmes. Agora nós temos os capacitores cerâmicos formados de disco de placas condutoras que envolvem um papel de alumínio de vidro com ar. Aí, ó, nós temos eles aí. O valor dele também é lido no próprio corpo. Como ler o capacitor? Para essa codificação numérica, todos os valores da capacitância são lidos por picofarad. Então, nós temos aí a tensão de trabalho maior que 500 volts, já vem marcado. O primeiro, a letra A, o primeiro é o algarismo significativo, o segundo é o algarismo significativo, o terceiro é o número de zero e o E é a tensão nominal. Nós temos outros exemplos aí. Com linha embaixo, a tensão é de 50 volts. Sem linha embaixo, a tensão é de 500 volts. Tolerância dos capacitores. Capacitores também têm tolerância. Olha aí, menores que 10 pico. Nós temos o CF, que vai dizendo mais ou menos 0,25, no F mais ou menos 1%, nós temos o D mais ou menos 0,5%, o G mais ou menos 2%. Para os capacitores maiores que 10 pico, nós temos o J mais ou menos 5%, o M mais ou menos 20%, o K mais ou menos 10% e o P mais ou menos 100%. Exemplos de capacitores na codificação, nós temos o 100, 104 lá no capacitorzinho desenhado. Então, vamos fazer. Então, vai botar 10, acrescentar 4 zero, que vai dar 100 PF. Como é que eu sei que é 100 PF? Vamos fazer, transformar PF para nano. Então, eu pego 100 vezes 10 à terceira, vezes 10 elevado a menos 12, que é pico, que é igual a 100 vezes 10 elevado a menos 9, que é 100 pico. Ah, professora, por que eu levei 10 à terceira? Olha lá o primeiro exemplo lá em cima. 100,0030 vezes pico. Então, é por isso que a gente botou o 10 elevado à terceira. Aí o 101. O 101 não tem nada que fazer, ele vai ficar pico mesmo. Mas o 103 tem o que fazer, ó. Eu tenho 10
e tenho que acrescentar mais 3 zeros. Se eu for transformar em nano, ele já vai me dar os 3 zeros. 10 vezes 10 elevado à terceira, vezes 10 a menos 2, que é igual a 10 vezes 10 elevado a menos 9, que é igual a 10 nanofarad, 500 volts. Também temos os outros exemplos. Os demais capacitores não podem ter seu valor nominal em tensão de trabalho identificado sem quantificação diretamente, vem diretamente no corpo, vem dizendo diretamente no corpo, olha aí, ó. 1 micro por 5 volts, 1 micro por 5% de 63 volts, 0,47 micro por 10% de 50 volts. A mesma coisa são esses aí, ó, vem tudo dizendo no corpo, 0,22 micro ou 220 nanofarad. Nós temos 3,3 micro. Esses capacitores, eles já vêm codificados, então a gente não vai precisar transformar em nada. Aí nós temos uma tabela para a gente fazer em casa, começar a treinar, e até a próxima aula.